Entrevista com Jorge Pata, odontólogo, mestre em odontologia, empresário da Odontoestética, Oral Estética. perdão, da Oral Estética em Ariquemes. Doutor Jorge, o senhor é nascido aqui em Ariquemes? Não, eu me considero ariquemense, né, por paixão e pela criação toda aqui, mas eu sou nascido em Itabuna, na Bahia, mas vim com meus pais para cá em 79, isso com 8 anos de idade. E aqui em Ariquemes o senhor teve a sua educação básica até ir cursar a faculdade? Sim, aqui eu estudava na escola pública, né, a gente não tinha escola particular. Tinha duas escolas, na verdade, era o Ricardo Cantanhede e o Anísio Teixeira, no setor 2. E aqui sim, eu tive toda a minha infância, minha adolescência. Eu saí daqui para fazer o último ano, né? Eu fiz o último ano no Dom Bosco, em Porto Velho, né? Na época da dona Úrsula, né? Que era nossa, vamos dizer assim, tutora lá, né? Mas foi toda aqui mesmo, a minha formação na escola pública. E aí de lá eu fui fazer vestibular em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. E aí sim, lá eu iniciei minha faculdade de odontologia. Uma vez graduado, o senhor retornou para Ariquemes e veio investir aqui. Isso. Tem uma historinha no meio disso, né? Antes de terminar a formação, por volta de julho, agosto, no retorno do último semestre do último ano de faculdade, e eu já naquela preocupação, né? Meus pais ralaram muito, foi uma fase que meu pai estava passando por uma situação financeira complicada, pós-política, campanha, essas coisas, e minha mãe também, e eu falei, caramba, eu vou ter que voltar empregado, eu tenho que arrumar um jeito de formar e já trabalhar e ter algum recurso, porque eu não ia conseguir, eu ia ganhar um consultório, como normalmente acontece, né? Os pais investem no filho formado ali e dá um consultório. E foi quando eu, ali do lado da faculdade em Prudente, eu passava ali e nunca tinha me atinado, não passava na minha cabeça trabalhar no Exército. Mas ali me deu um estalo, eu falei, tiro de guerra. Eu falei, uai, será que aqui vai ter concurso para aspirante dentista, né? Oficial, e foi realmente, entrei no portão, pedi informação ali para o guarda, e ali eu fiz minha inscrição. E aí de setembro, outubro e novembro eu passei a estudar realmente com foco no concurso militar. Passei, já terminando o ano letivo e início de dezembro, eu já estava concursado a aspirante de tenente oficial dentista. E isso aí para mim foi uma vitória muito grande e era um caminho para mim chegar a Porto Velho já empregado, trabalhando e tendo um rendimento para poder montar o meu consultório. Então foi assim. Eu, antes mesmo da minha formatura, eu já estava concursado e vim de São Paulo já no avião da FAB, um Hércules, que veio trazendo os concursados do país inteiro, que foi reunido lá em São Paulo, e o avião veio e trouxe nós para cá. E aí, aqui foi outra guerra, porque eu queria ficar em Porto Velho, que era onde meus pais estavam morando, e mais próximo de Ariquemes. Mas aqui realmente foi outro desafio, porque aí de Porto Velho distribuiu para Manaus, para o Amapá, para toda a região amazônica, né? Mas eu consegui ficar em Porto Velho. Então, meu primeiro ano, eu trabalhei como aspirante dentista, depois oficial, tenente, no Hospital de Guarnição e no 5º BEC. Aí, depois desse um ano, que eu cumpri o meu ano militar, aí eu pude poder dar baixa e vir para Ariquemes e iniciar minha clínica particular. E como foram os primeiros passos desse empreendimento? O início, né, como todos sabem, é difícil, não é fácil. Cheguei aqui em Ariquemes com um pouquinho de reserva que eu, né, trabalhei lá em Porto Velho no Exército, e eu ainda trabalhava no consultório do Dr. Castiel, né, nas horas vagas, sábado à tarde, à noite. Eu tinha alguns pacientes que eu atendia particular, já na intenção de montar o consultório. E vim para Ariquemes, em março, decidi realmente vir para cá, abrir o consultório, um consultório modesto, aquele modelo do dentista e a secretária,
A secretária fazia tudo, ela limpava o consultório, ela depois lavava material, esterilizava e me auxiliava, né? E com a dificuldade do iniciante, né? Financiei tudo, comprei tudo parcelado, né? Aluguel, financiamento da cadeira. Naquela época não tinha tecnologia, né? Tava se falando em alguma coisa digital, de imagem, de câmera, né? Eu ainda revelava a foto. Mas assim que veio as câmeras digitais, a gente já começou ali o nosso sonho por sempre acreditar na tecnologia a favor, né, do nosso trabalho e de todos os trabalhos hoje em dia. Mas foi muita dificuldade e foi um ano ali pagando, né, financiamento, o outro ano tive que renegociar o financiamento e de um paciente para dois, para três, é uma caminhada muito longa. Mas eu tinha na minha memória as aulas que eu tinha na faculdade de ética e eu gravei para sempre o que a professora me falou. Falou, ó, com 5 anos você pode pensar em mudar de endereço, contanto que seja perto. Depois de 10 anos, aí você já pode mudar realmente de uma clínica para outra, que seus pacientes vão te acompanhar. E é quando você vai conseguir comprar um carro, é quando você vai conseguir trocar ou comprar uma casa que seja financiada. Então eu tinha isso em mente, que a caminhada é longa, né? Hoje eu vejo os colegas, eu aconselho com aquela ansiedade que acha que formou e amanhã vai conseguir tudo, que a gente tem esses anos aí para trás, né? Essa caminhada que não é construído de um dia para o outro. Então, foi dessa forma que ali, de paciente em paciente, eu fui contando e olhando sempre a minha carteira ali, falando, olha, já tem 3 anos, já tem 5, tá ficando bom e eu tô dentro do que realmente foi programado. E depois o senhor fez a pós-graduação stricto sensu, mestrado, Isso. e mais uma vez optou por voltar para a Ariquemes? Isso mesmo. Né? Depois de montado o consultório aqui, é aquela, né, aquela ideia de que criar raiz, né, enterrar o umbigo no lugar e ficar quieto, a gente vai ter mais, né, vamos ter uma colheita melhor no futuro. Então, quando eu vir para cá, realmente né, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou fazer minha história. Os pacientes começaram já a perceber, né, a nossa dedicação, o nosso compromisso. E os pacientes às vezes reclamavam, mas reclamavam com prazer, de falar assim, nossa, doutor, o senhor demorou 1 hora para fazer uma restauração, uma obturação. Eu falava, não, é a primeira palavra, e eu restaurei. Além de tratar, eu restaurei a anatomia do seu dente, com característica, com cúspide. É um trabalho artístico. Então, isso leva tempo. Agora, só fechar o buraco do dente, vamos dizer, ali é rápido. Então, os pacientes começaram a perceber isso. E aí foi quando, né, eu vi a oportunidade da ortodontia, que eu vi a ortodontia aqui sem especialistas. E eu falei, não, eu tenho que oferecer uma ortodontia de qualidade, com, né, conhecimento, baseado em dados, né, de científico, de pesquisa. E foi quando eu saí para fazer a minha especialização. A minha primeira especialização foi em ortodontia, que eu concluí ela em 2004. Logo em seguida, a gente tem a especialização da ortopedia funcional dos maxilares, e essa especialização ela une muito bem com a ortodontia, que é tratar de crianças, né, em fase de crescimento, e a responsabilidade é muito grande. Você pegar o maior tesouro de uma família na fase que está desenvolvendo. Eu falei, para fazer isso tem que estudar, né? Eu não vou colocar a mão na arcada, no sorriso de uma criança, de uma família, ali com achismo, né? E foi quando eu realmente busquei a minha segunda especialização, que foi ortopedia funcional. Essa fiz na ABO em Porto Velho, isso já foi em 2007, né? E aí, a partir daí, comecei a participar de congressos internacionais, nos Estados Unidos, em Seattle, Miami. E foi quando realmente eu comecei a abrir a minha mente para ir mais, além do conhecimento e para as tecnologias. E aí, em 2016, eu iniciei o meu mestrado na São Leopoldo, em Campinas, São Paulo. E aí foi que realmente veio toda uma ideia de fazer uma clínica interdisciplinar
e investir em tecnologia para ajudar no diagnóstico, no conforto, na qualidade e na agilidade de entrega de resultado. Hoje, a sua clínica, ela recebe também pacientes de outras clínicas e outros odontólogos, né, que encaminham para cá em busca desses recursos tecnológicos? Sim, nós temos pacientes praticamente do estado todo. Tem o paciente de Cacoal, de Vilhena, né? E olha que Vilhena, né, é um perto longe, né? Mas tem o paciente de Rio Branco, de Cruzeiro do Sul, de Porto Velho, tem vários pacientes lá, tanto que, né, hoje a gente abriu uma agenda para Porto Velho para fazer o atendimento e quem sabe dar o conforto para esses pacientes de não estar na estrada. Tem um paciente de toda a região do Vale do Jamari aqui, Buritis, Montenegro, às vezes você injusto se eu esquecer de uma cidade, Rio Crespo, Alto Paraíso, Machadinho, né? Então, graças a Deus, a essa tecnologia, o conforto e a precisão. O que eu mais bato aqui na tecla é a qualidade e o compromisso de entrega, né? Então, eu sempre falo para a minha equipe, falo, ó, primeiro, não ofereça nada que o paciente não precise. Segundo, não faça nada que você não faria no seu filho ou na sua mãe. E terceiro, o que você combinou, você entrega. E isso sempre mostrando para o paciente que é, hoje, o recurso da tecnologia, né? Que desde a primeira consulta o paciente consegue ver junto com o dentista ali em 3D o que ele tem, o que é mais de prioridade, a gravidade, e ele ajuda e participa da escolha do seu planejamento, do seu tratamento, né? Desde o tratamento ao desenho, ao formato do seu dente, da nova cor do seu dente, o que é prioridade para ele, o que não é. Então hoje eu falo, hoje a odontologia com toda a tecnologia, com todo esse investimento, mas tem acesso para todos os pacientes que realmente buscam uma qualidade e um tratamento realmente de solução. Não aquele tratamento paliativo de estar com o paciente todo ano ali na cadeira, sempre fazendo uma coisa, fazendo outra. Eu falo, não, eu quero você com a sua saúde bucal em dia e eu quero que você retorne aqui para a gente fazer foto, eu verificar como é que está a sua saúde e, no máximo, a prevenção, que é a profilaxia, a limpeza e show de bola. Eu sempre falo, eu quero revisar você como um carro novo, não ter que fazer nada, a não ser algum, né, ajuste, trocar ali uma restauraçãozinha, fazer uma limpeza, enfim. E com toda essa evolução e com toda essa expansão, a opção continua sendo ancorar a sua vida em Ariquemes. Hoje, como, né, também relatei, hoje a gente já tem uma expansão, uma clínica em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, né? Inauguramos um ano passado em Vilhena, abri minha agenda para Porto Velho, que por sinal está indo muito bem, a receptividade, eu fiz amigos lá na época do Dom Bosco, fiz amigos lá na época do Exército, colegas hoje de profissão. Hoje eu tenho pacientes que se tornaram dentista e eu fico grato que eles me mandam, eu tenho vários relatos que foi o senhor que me inspirou, o senhor que fez eu seguir a profissão e estão lá em Porto Velho. Então a gente está tendo uma receptividade muito boa. Então eu não abro mão de repente, a gente ficar com um pé lá e um cá é difícil, mas a gente realmente pensa em expandir, quem sabe, né, como diz o outro, o futuro, né, Deus vai nos direcionar melhor e vai sempre nos dar a sabedoria de fazer uma opção melhor. Mas Porto Velho e Ariquemes as duas cidades que eu tenho realmente um carinho e um apreço maior.